Público de Contas. Inicialmente, eu gostaria só de um esclarecimento, conselheiro, em relação ao processo 1404/2014, porque, a princípio, eu não identifiquei ele aqui na pauta, mas agora eu estou vendo que eu tenho um aqui, 14.042/2014. Talvez tenha sido um erro. Só um momento, só para eu conferir. O que eu tenho realmente é 14.042/2014. Só para a gente identificar se realmente estamos tratando do mesmo processo. Do diário. Vossa Excelência tem razão, eu só estou confirmando aqui no diário. Vossa Excelência tem razão, o número do processo é o 14.042. Aqui no resumo está errado aqui, né? Então, apenas corrigindo, o processo onde eu falei 1404 é 14.042/2014. Bem, eu vou iniciar por ele, então, porque o 14.042/2014, eu tenho aqui o registro de um despacho do Ministério Público de Contas de julho de 2015. Então, como eu não verifiquei no meu controle a questão da prescrição intercorrente, eu gostaria só que ficasse delimitado somente em relação a 14.042/2014, qual foi o período de paralisação, já que existe esse despacho datado de julho de 2015. Vamos lá. O processo foi aberto, o processo refere-se a uma obrigação de janeiro e fevereiro de 2014, veio a ser aberto no dia 20 de outubro de 2014, Acredito que tenha sido posterior a essa manifestação, né, que foi de julho de 2015. Exato. O gestor apresentou defesa em 30 de abril de 2014. Última manifestação ocorrida no dia 28 de julho de 2015, parecer do Ministério Público de Contas. Eu agradeço o esclarecimento. Após esse período ficou paralisado. O processo ficou paralisado. Na verdade, o despacho, nós não sequer consideramos o despacho como uma causa interruptiva, né? Causa interruptiva é aquele ato inequívoco que importa em perseguição da pretensão. O despacho é um despacho de encaminhamento, ele é um reforço, apenas esclarecendo que na nossa se a gente vier a considerar o despacho como causa interruptiva, ele está prescrito, né? Nós não consideramos o despacho como causa interruptiva, ele também está prescrito, por não considerar o despacho de encaminhamento como uma causa inequívoca a interromper o prazo prescricional. Bem, eu vou então fazer a manifestação dos demais processos e depois eu retorno a esse por ser vai ser uma questão
à parte, diferente dos outros. Nos outros processos, no 18.219/2011, 18.161/2011, 18.155/2011, 18.873/2010, 16.798/2011, é possível verificar objetivamente no extrato de tramitação a paralisação superior a 3 anos. Então, em relação a eles, não há qualquer possibilidade de questionamento sobre a configuração da prescrição intercorrente. Nos processos 6692/2013 e 6691/2013, a manifestação nesse momento é pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma como entende o conselheiro relator. Entretanto, eu trago um fato que eu acho que deve ser de conhecimento de Vossas Excelências no momento de deliberar. Ocorre que esses processos, eles ficaram paralisados 3 anos, pendentes de despacho ou julgamento, no mesmo gabinete, mas nesse período houve sucessão de relatorias, porque são processos que eram de relatoria do conselheiro Luiz Eustáquio, houve a sucessão de 2 conselheiros substitutos. Posteriormente, os processos foram assumidos pelo conselheiro Rodrigo. Então, de fato, os processos permaneceram 3 anos pendentes de despacho ou julgamento, mas houve esse fato peculiar de sucessão de relatorias, que eu acho que deve ser de conhecimento a fim de se deliberar se entende ou não pela ocorrência de prescrição intercorrente nessa situação. A manifestação do Ministério Público, nesse momento, é no sentido do reconhecimento da prescrição intercorrente. Por fim, só falta agora o processo 14.042, que foi esse que eu pedi os esclarecimentos ao conselheiro Rodrigo, porque na análise que nós fazemos em relação à prescrição intercorrente, nós temos considerado o período de 3 anos com total paralisação do feito. Então, nós temos promovido algumas discussões internas no Ministério Público de Contas, na tentativa de uniformizar os entendimentos, e já evoluímos em alguns pontos, e esse foi um deles, de se reconhecer a prescrição intercorrente quando o processo fica completamente paralisado por 3 anos. E aquelas causas interruptivas que nós temos no artigo 2º da lei, nós aplicamos ela para a prescrição quinquenal. E foi também uma evolução, assim, uma uniformização que nós conseguimos alcançar, de que após a primeira causa interruptiva, o prazo quinquenal ele volta a correr, e são possíveis diversas causas interruptivas durante o processo esses processos que são próprios de sancionamento. Então, nós teríamos paralelamente a contagem do prazo quinquenal, que estaria sujeito àquelas causas interruptivas específicas previstas na lei, né? Ato inequívoco, citação válida, aquelas causas lá previstas. E, paralelamente a isso, a prescrição de 3 anos para o processo que ficasse paralisado totalmente em um único setor, em um único gabinete, numa diretoria. E, em relação à prescrição de 3 anos, qualquer ato de movimentação seria considerado como apto a interromper esse prazo. Então, partindo desse entendimento e sobre essas premissas e considerando os fatos que foram esclarecidos pelo relator, no processo 14.042/2014, a gente não vislumbraria a ocorrência de prescrição intercorrente, somente em relação a esse. Em relação a todos os demais, a manifestação do Ministério Público é pelo reconhecimento da prescrição. Excelência, o processo 14.014/2013, o último ato praticado, o despacho de Sua Excelência, foi do dia 31 de julho de 2015. Um despacho de encaminhamento. Houve um despacho, segundo despacho de encaminhamento, proferido pelo senhor Luciano José Gama Luna, encaminhando o retorno dos autos ao gabinete do conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, no dia 12 de agosto de 2015. Esse foi o último ato praticado, o último despacho. Perdão, tem mais alguns despachos. Teve um terceiro despacho,
praticado no dia 19 de janeiro de 2017. Tá? Despacho da senhora Rosiane Moraes de Barros, nos encaminhando cópia do AR, encaminhando para o gabinete esta cópia de AR. E nós temos, por fim, a juntada de um memorando do meu gabinete, em que solicitava o encaminhamento de um dos processos que se encontram em anexo. A gente tem a seguinte situação posta. Eu estou reconhecendo a prescrição intercorrente, todos esses processos que eu relatei, haja vista que eu não considero como causa interruptiva os meros despachos de encaminhamento, né? E aí eu me valho ou do artigo 2º ou do artigo 3º da lei que trata da prescrição da pretensão punitiva, naqueles casos que a lei no artigo 1º falou do exercício do poder de polícia, mas no caput ela generaliza, né? Então, a partir dessa ideia, a gente tem que refletir e colocar em discussão se a gente considera todo e qualquer ato como uma causa interruptiva, mesmo aquele despacho que é de encaminhamento para evitar interrupção, né? Porque a finalidade de se colocar na lei, não me recordo agora o número, 9.700 e alguma coisa, esse inciso era justamente para evitar que, quando na iminência de se interromper a prescrição, o julgador pudesse fazer encaminhamentos para se interromper, né? Interromper a prescrição. Então, nós teríamos a seguinte situação: nós teríamos que reavaliar todos esses processos de prescrição intercorrente, a depender do entendimento da Corte, né? Nós estamos dando um encaminhamento e trazendo voto no sentido de acolhimento da prescrição da pretensão punitiva, usando como razão o último ato inequívoco praticado no curso do processo. E o que é ato inequívoco, no meu ponto de vista? O parecer do Ministério Público, opinando pela aplicação de multa, é um ato inequívoco. Atos ou despachos de encaminhamento, no meu entender, não seriam atos inequívocos. Mas aí eu quero colocar para discussão. Já houve a manifestação do Ministério Público entendendo que todos os atos e despachos praticados no curso do processo são causas de interrupção, e eu quero ouvir a opinião de Vossas Excelências, ou de repente eu posso até retirar de pauta para amadurecer mais a questão. Eu queria fazer só um esclarecimento, se possível. Eu gostaria de fazer só um esclarecimento, porque esse entendimento de que qualquer ato interrompe o prazo, a gente está falando somente da prescrição de 3 anos intercorrente. Correria de forma paralela, após as causas interruptivas, o prazo quinquenal, e em relação a esse sim, somente aquelas causas interruptivas do artigo 2º fariam interromper o curso do prazo, com a devolução integral ao fim de cada um. Na verdade, são 2 entendimentos, né? Eu acredito que a grande diferença dos 2 entendimentos é que, após a primeira causa interruptiva, na linha que eu defendo nesse momento, após a primeira causa interruptiva, o prazo quinquenal é devolvido integralmente e volta a correr. E eu acredito que, no entendimento de Vossa Excelência, após a primeira causa interruptiva, não haveria mais o transcurso do prazo quinquenal, persistindo somente o prazo de 3 anos da intercorrente. Eu tenho um entendimento já pacífico, todos vocês conhecem, de que o prazo, a prescrição punitiva, ela se interrompe como primeira causa pela citação ou notificação do gestor, né?
A partir daí são as interrupções no curso do processo. Então, no curso do processo, inciso 2 da lei, todo e qualquer ato inequívoco que importe em interrupção do prazo. E o segundo seria a sentença condenatória, ainda que recorrível, né? São atos praticados no curso do processo. Eu estou bem. Esse é um entendimento que eu tenho firmado, né? Com relação a esse aspecto colocado pelo Ministério Público de Contas, é um aspecto novo, que ele fica a polêmica para discussão. Se for o caso, a gente retira de pauta e traz para votação em um momento posterior, porque implicaria em apreciação de cada processo relatado dos atos, né, dos demais atos, né? Presidente, permita-me, as minhas razões não perpassam naturalmente pela discussão de Vossas Excelências, mas assim, o posicionamento do Ministério Público ali vai convergente com aquilo que eu entendo de melhor resguardar o interesse público, ampliando-se esse prazo de atuação. Nisso, perfeito. Mas eu também já disse aqui no Pleno que, quanto à questão da prescrição intercorrente, independente assim, do nome e uso que se dê a forma de ação, eu já disse, desde que efetiva. É aquele exemplo que o presidente falou e que tem sentido. O processo, no prazo próximo dos 3 anos, eu mando para o setor que depois me devolve, havendo sucessivas renovações. Exatamente. Eu entendo que não seria um ato efetivo. Não é um ato efetivo. Pelo contrário, entendo também o posicionamento de Vossa Excelência quando o Ministério Público emite seu parecer. Mas quando ele faz o despacho encaminhando ao competente para aplicar a sanção, nesse caso eu entenderia como uma providência efetiva. É essa situação que eu coloco, mesmo porque as razões de decidir não perpassam por essa discussão, é outra. Mas Vossa Excelência entender, para amadurecer essa ideia, eu acho que todos aqui concordam para pesquisar e trazer um posicionamento com mais concretude, né? Não, mas é aquela situação, porque às vezes o processo já está de qualquer forma. Aí manda para o FUNCONTAS se devolve. E é diferente em situações, essas são específicas. Existem situações em que a tramitação ela segue o curso necessário. Sim. Né? Existem situações em que o encaminhamento ele tá seguindo um curso necessário. Em outros não, né? Previsto no próprio normativo, né? Eu vou retirar, portanto, de pauta os processos da prescrição intercorrente. A discussão é somente em relação a 14.042. Mas se aplica a todos os demais. Se aplica porque houve atos praticados, né? Deixa eu só fazer uma pesquisa. Mas nos demais, se considerarmos o critério que eu adotei nesse momento, ele também estaria prescrito pelo decurso de 3 anos. Então, eles ficaram efetivamente paralisados por 3 anos. Quais são os processos? 1.500 dias no setor, 2.000 dias Quais no são os setor. processos? Os demais que foram relatados agora. Vossa Excelência poderia 18.219, 2011. 18.219. 2011. 18.161, 2011. 161, 2011. 18.155, 2011. Deixa eu só conferir o 18.219. Eu tenho, inclusive, os extratos processuais que demonstram essa paralisação em um único setor. Doutora Estela, esses extratos, assim, pelos problemas do sistema, eles são confiáveis? Não tem Eles isso? são porque... São anteriores? São anteriores, Então são tá momentos certo. anteriores. É porque é a preocupação que muitos processos até, assim, a gente
não consigo identificar pelo número, mas não tem assunto, e a gente fica... E muitas tramitações foram perdidas, né? A gente vê na capa, mas também é algo feito à mão, pode ter um equívoco humano, né? Olha. Vamos lá. Esse eu peguei só por referência, né? O 18.219. 18.219, o último despacho de encaminhamento ocorreu no dia 23 de novembro de 2015. 23 de novembro de 2015, tá? O último despacho de encaminhamento. Houve um outro despacho de encaminhamento, Vossa Excelência pode confirmar, no dia do meu gabinete, de encaminhamento do meu gabinete, no dia 14 de agosto de 2018. Então, portanto, a depender do entendimento do Ministério Público de Contas, esse processo não estaria prescrito. Na verdade, a gente vai precisar rever, porque aqui, conselheiro, a gente vai entrar naquela outra divergência que nós temos em relação à primeira causa interruptiva. O que acontece no 18.219 é que o memo Funcontas, foi encaminhado em 12 de dezembro de 2011, gerando o processo 18.219, certo? Só que o trâmite entre o protocolo e o gabinete do conselheiro Cícero Amélio, não sei se o trâmite ou se a demora para recebimento no gabinete foi de 1.233 dias. Então, já que nós temos o entendimento de que o procedimento se inicia com a atuação do Funcontas, que é um órgão do controle externo responsável pela apuração do fato, então, se tratando de um ato inequívoco que importa em apuração, eu tenho aqui segundo o meu entendimento, a primeira causa interruptiva do prazo prescricional. A partir desse, o procedimento ficou paralisado por 1.233 dias. Então, a hipótese de prescrição intercorrente, nesse caso do 18.219, foi por essa paralisação de 1.233 dias após o protocolo do memorando Funcontas. Então, como Vossa Excelência não entende nesse sentido, entende como causa interruptiva somente a citação, a primeira causa interruptiva, a citação, nós teríamos também uma divergência aqui. Mas, pelos critérios que eu tenho adotado para verificação da prescrição, esses processos todos estariam nessa hipótese de prescrição intercorrente, porque teria havido uma paralisação após o início do procedimento superior a 3 anos. Eu teria que verificar processo por processo, Excelência. Eu estou retirando de pauta, eu vou dar uma atenção redobrada a esses processos da prescrição que foram relatados até agora. Estou retirando eles de pauta. Estou retirando de pauta também os processos que eu não relatei, acredito eu. Não, todos os que eu relatei eu estou retirando de pauta, tá? Eu vou fazer a leitura, portanto, dos processos em que eu estou aplicando a prescrição quinquenal, pois acho que aqui já há um entendimento pacificado desta Câmara quanto à aplicação do Instituto, né? Parecer do Ministério Público... Perdão, vou trazer a leitura só os processos de aplicação de multa. São eles: processo TC 16.859/2011, da Prefeitura Municipal de Monteirópolis, possuindo como responsável o senhor Maílson Mendonça de Lima. Processo com notificação do gestor, com apresentação de defesa. Parecer do Ministério Público de Contas, manifestando-se pelo reconhecimento da prescrição. Eu estou pedindo vênia para discordar do parecer do Ministério Público de Contas e aplicar a multa no valor de 100 UPFAOs. Processo TC 7483/2011, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, possuindo como responsável o senhor Alex Gama Santana. Processo de aplicação de multa com notificação, com defesa, parecer do Ministério Público de Contas, manifestando-se pelo reconhecimento da prescrição, pedindo vênia também para discordar e aplicar a multa a estes casos. São, portanto, esses dois casos, com a palavra o Ministério Público de Contas.
Como relatado pelo conselheiro Rodrigo, esses 2 processos têm parecer escrito do Ministério Público de Contas no sentido do reconhecimento da prescrição quinquenal. E como essa questão da prescrição, ela tem sofrido evoluções e há entendimentos divergentes na Corte, nesse momento, vou me restringir a reiterar os pareceres que constam dos autos, não externando qualquer entendimento pessoal a favor ou contrário. Em discussão, votação. Conselheira Ana Raquel. Voto com Vossa Excelência. Processo TC 12.803/2015, 2005, perdão, da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos. Eu acompanho Vossa Excelência também. Vai acompanhar Na aplicação das sanções, não é isso? Isso. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Tá ok. Perdão, conselheiro. Processo TC 12.803/2005, da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Milagres, possuindo como responsável o senhor Veraldino Apolinário dos Santos. Processo de aplicação de multa, com notificação, sem defesa, parecer do Ministério Público de Contas pelo reconhecimento da prescrição. Eu estou acolhendo a prescrição da pretensão executória neste processo. A palavra ao Ministério Público de Contas. Eu reitero o parecer pelo reconhecimento da prescrição. Excelência, permita-me. A primeira leva foi pelo sancionamento. Os 2 pelo sancionamento. Certo. Aí esse pela prescrição Pela penal. prescrição da execução. Ok. Com a palavra ao Ministério Público, já se manifestou. Eu reitero o parecer. Em discussão e votação, conselheiro Anselmo, conselheira Ana Raquel. Eu mantenho aquele meu posicionamento divergente, senhor presidente. E acompanho Vossa Excelência. Ok, aprovado por maioria pela prescrição da pretensão executória. Sendo assim, minha pauta fica encerrada para o dia de hoje. Eu só gostaria de ressaltar os processos que eu estou retirando de pauta. São eles os processos TC 6007/2009, 8009/2012, 6692/2013, 6691/2013, 18219/2011, 18161/2011, 18155/2011, 16798/2011, 14042/2014 e, por fim, processo TC 10.873/2010, TC 8266/2012, 4314/2011. São esses os processos que eu estou retirando de pauta. Ficando, portanto, minha pauta, eu passo a palavra ao conselheiro Alberto Pires para relatar. Se o presidente permita, urgentemente, rapidinho ao meu gabinete, é urgente. Ok, eu preciso também. Vou suspender a sessão por 5 minutinhos, então. Isso. Processo com Paulo Mostraria. Nenhum desses. Oi. Tá para dar bilu aí já.
Reiniciando a sessão. Com a palavra o conselheiro Alberto para relatar. Eu tenho 3 processos aqui a relatar, com proposta de decisão para deliberação de Vossas Excelências. E peço inicialmente, senhor presidente, uma retirada de pauta do processo 17442 de 2012, pegando inclusive aqui plágio um pouco do conselheiro Anselmo, para melhorar a didática, né, e uma reanálise mais minuciosa para apresentar a Vossas Excelências. Só esse processo. E passo a relatar o processo de número 7.937 de 2011. Desculpe, antes eu tenho que fazer uma observação, né, que esses processos que eu estou relatando, o senhor presidente de Vossa Excelência atuou aqui como membro do Ministério Público. Declaro impedido para atuar nos mesmos. Com a palavra, a presidência é o conselheiro Anselmo. Estou com a palavra, Vossa Excelência, conselheiro Alberto. Senhor presidente, em relação ao processo 7.937 de 2011, trata-se de uma proposta de decisão para registro de aposentadoria compulsória com proveitos proporcionais em favor da senhora Angelita Alves da Silva. Trata-se de processo onde a Alagoas Previdência o regime de previdência próprio, né? E trago esse processo para o registro, em razão de terem pareceres do Ministério Público pelo registro, também seguir os trâmites legais e regulamentares, e dessa forma eu trago a proposta de decisão para a deliberação de Vossa Excelência, né, no sentido de ordenar o registro do decreto número 4.331 de 2 de março de 2011 em favor da aposentadoria da senhora Angelita Alves da Silva, que também seria dado ciência ao Alagoas Previdência, inclusive destacando a necessidade de uma compensação financeira quando houver uma contribuição para mais de um regime, devolução do processo administrativo original para o Alagoas Previdência e também a publicidade na forma da lei. E assim como eu proponho a decisão para Vossa Excelência, senhor presidente, desse processo. Com a palavra, Ministério Público. Eu reitero o parecer pelo registro. Em discussão e votação. Como vota a conselheira Ana Raquel. Acompanho o voto do relator, senhor. Também acompanha o relator. Aprovado. Excelência, com a palavra. Senhor presidente, dando continuidade, peço aqui inicialmente para fazer uma pequena observação. Justamente já que esse processo toca num ponto sensível que o presidente da Câmara, o conselheiro Rodrigo, sobre a questão da disponibilidade ou não do interesse individual ou coletivo, ou ainda que toque o interesse. Está impedido? Não está impedido. Em relação a esse ponto, né? Então, Não, esse tem se Vossa Excelência não está impedido... Ele está impedido também, todos estão impedidos. Ah, tá. Continua. Mas eu estou colocando em relação à questão que Vossa Excelência levantou sobre nós estarmos aqui tutelando interesses individuais, né? Quando daquela empresa, do professor daquela empresa. Então, esse aqui eu trago, porque apesar de ser uma representação de uma empresa, né, de favor do Estado de Alagoas, ele envolve processo judicial e que possivelmente podemos ter condenação de custas sucumbenciais, ou seja, via esse dano ao erário, né, em função do não cumprimento contratual. Então, o processo 2.791/2016, a denunciante barra representante Cotex Brasil, Comércio de Tecidos e Malhas, LTDA e EPP, em desfavor da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL. Da responsável à época, a senhora Rosângela Maria de Almeida Fernandes Wizominska, secretária de Estado da Saúde, em 2014. Trata do processo de apresentação formulada pela empresa Cotex Brasil, protocolizado em razão da ausência de recebimento e pagamento que deveria ter sido feito pelo Estado de Alagoas através da Secretaria de Estado da Saúde, tendo como origem o fornecimento de produtos descritos na nota fiscal de número 5.634. Estão as folhas 4. Na peça, em apertada síntese,
foi relatado que a denunciante se sagrou vencedora em certame licitatório, Programa Eletrônico 10.256 de 2013, tendo, por conseguinte, fornecido o equivalente a R$ 7.252 de material médico hospitalar para a Secretaria. Relata que a unidade licitante teria até 30 dias a partir do fornecimento para adimplir o valor contratado, não honrando os compromissos ajustados. Oportunidade em que pugna que seja determinada a regulação do débito inadimplido, sob pena de bloqueio de ativos até o ulterior deliberação desta Corte. Para alicerçar a pretensão formulada, foram apostados os seguintes documentos: a DANF, que é documento, é o equivalente físico da nota fiscal, a DANF número 5.634, a comunicação mantida com o representante da Secretaria de Estado da Fazenda, com autorização de fornecimento, a número ANGESP 117 de 2014, as folhas 8 e 9, contrato social do interessado e documentos pessoais da responsável legal da denunciante. Após o juízo de deposito de admissibilidade feito pela presidência da Corte, o Ministério Público de Contas, por meio do parecer 47/217, da lava do presidente desta Câmara, o Dr. Rodrigo, opina pela apuração dos fatos, sugerindo as seguintes medidas: requisição de cópia integral do processo administrativo do número 2023-85 de 2014 e outros relativos à execução do contrato de fornecimento firmado com a denunciante. Posterior remessa dos autos à DEFAFON para complementação de análise. Após a citação da titular da Secretaria de Saúde à época para querendo apresentar defesa no prazo legal e com a aprovação da resolução do número 6 de 2018, que passou a competência ordinária dos conselhos substitutos à relatoria, o processo foi redistribuído para este relator em 12 de nove de 2018, face o impedimento do conselheiro Rodrigo Siqueira, na forma do regimento interno desta Corte. O relator, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial. Esse processo ele trata de uma questão de ausência de pagamento, onde é questionada a quebra da ordem cronológica, o parecer pela admissibilidade. Só que eu gostaria de fazer uma leitura dele à luz de outros processos que existem em curso no tribunal. Atuando em substituição na 6ª Procuradoria de Contas, eu pude verificar que são diversos os processos que tratam da ausência de pagamentos na Secretaria de Saúde. E muitos deles com notificação da Secretaria no sentido da suspensão do fornecimento, no sentido de notificação para preparação de instrumentos, de ações judiciais. E então a gente vê que não se trata de um fato isolado relativo somente a esse contrato. A gente verifica isso ao longo do tempo como uma prática da gestão. E eu trouxe alguns desses processos. Posso exemplificar o 9118-2018, o 14201-2016, o 10897-2016, 11343-2017, todos que tramitam nesse sentido, de que sejam trazidos para serem admitidos e determinar a apuração dos fatos. Eu trouxe eles hoje como uma proposta, verdade, para que vocês pudessem avaliar a maior efetividade do tribunal atuar dessa forma, não considerando um descumprimento contratual em si, mas considerando uma prática de gestão não condizente com a responsabilidade fiscal, uma vez que, ao que tudo indica, não há obediência à ordem cronológica, esses débitos são passados para frente, são inscritos em régios a pagar, e com todas as decorrências dessa forma de atuação. Então, eu trago esses processos com a proposta de que a gente possa fazer um levantamento dos processos TC que existem com esse objeto relativos à inadimplência da Secretaria de Saúde nos contratos de fornecimento de medicamento e material hospitalar, para, a partir desse levantamento, a gente possa determinar pelos períodos os gestores responsáveis e proceder à anexação para que eles caminhem de forma conjunta, como eu disse, não analisando os descumprimentos de cada contrato, mas analisando a gestão da Secretaria de Saúde. Caso não se entenda dessa forma, o parecer do Ministério Público é pela admissibilidade da representação. Em discussão e votação. Então, Vossa Excelência entende que, emprestando aqui o termo até da gestão privada,
poderia estar potencialmente caracterizada uma gestão temerária da saúde com relação a esta rotineira prática. E Vossa Excelência sugere uma atuação assim englobada, unindo esforço do todo o tribunal, não com relação somente ao último gestor, mas a todo aquele que tenha dado causa a procedimento parecido, seria isso. O que poderia envolver mais de uma relatoria, inclusive. Na verdade, tomando por base os processos que eu tenho conhecimento, a minha proposta seria levantar esses processos, fazer a definição temporal dos gestores responsáveis por cada um dessa execução contratual. Sim. E, a partir daí, o próprio tribunal definir qual é a forma de definição da relatoria. A minha preocupação era só que eles não fossem analisados de forma individualizada e até trazendo à tona aquela preocupação do conselheiro Rodrigo de que não estejamos aqui perseguindo o interesse de cada empresa, mas sim a gente contextualizar isso num cenário de recorrente inadimplência frente às obrigações assumidas em objetos de suma importância, né, para a saúde, fornecimento de material hospitalar e fornecimento de medicamento, onde a gente corre o risco até das empresas contratadas suspenderem o fornecimento com prejuízo grave à população. Então, eu trago isso só como uma sugestão de atuação no tribunal, mas a manifestação específica nesse processo, caso não se entenda, é pela admissibilidade e apuração dos fatos. Realmente, proposta interessante. Continua em discussão e votação. Então, Excelência, O Raquel. relator mantém a mesma... Para esse processo, nesse caso aqui, eu não teria como fazer isso, porque eu teria que ter esse levantamento, né? Então, para esse processo, assim, em princípio, não vejo como fazer nesse momento, a não ser que eu solicitasse retirada de pauta para fazer justamente esse levantamento e, após o levantamento, trazer já nesse processo alguma coisa desse encaminhamento, entende? Então, esse então é o ponto, mas os senhores aqui deliberam sobre a questão. Eu acho que como essa sugestão da doutora Estela requer, como bem falou o doutor Alberto, um acolhimento por todos os relatores, da minha parte, eu acho a iniciativa plausível e me ponho a minha parte a me dispor a fazer, mas eu concordo que a gente, nesse momento, e sem prejuízo de colocar em execução a proposta do Ministério Público de Contas, analisar, julgar esse processo agora, admitir, né, o processo, a representação e aguardar para ver qual vai ser o funcionamento dos demais relatores para poder dar aso à proposta. Em discussão e votação. Conselheiro, o senhor já deu a sua proposta, inclusive, né? Sim. Tá, então, discussão e votação. Em votação, como se comporta a conselheira Ana Raquel? Acompanha o plano do... Eu também tenderia acompanhado nesse momento. Aprovado. Com a palavra, Vossa Excelência. Digamos assim, aprovado uma preliminar, não é isso? Sim. Perfeito. Então, passo aqui a análise breve. Ultrapassada a verificação da admissibilidade, né, preliminarmente, desta corte, então, de plano, verifica-se que o não pagamento do fornecimento de bens, né, pelo Estado, havia tudo exposto no caput do artigo 5º da Lei 866, no momento que se refere à necessária observância também de ordem cronológica, de acordo com a resolução, inclusive, editada por essa Corte. Sobre matéria, essa Corte já editou a Resolução Normativa número 2, de 2016, com o objetivo de assegurar a relação de pagamento em ordem cronológica. Tal normativa repisou o comando constitucional da Lei 866, ratificando a obrigatoriedade da ordem cronológica de pagamento. No caso, em exame, restou comprovada nos autos da emissão da nota fiscal número 5.634, as folhas 4,
que houve entrega de materiais, inclusive porque também há o canhoto de recebimento do material, né? Não apenas a emissão da nota fiscal, mas sim o recebimento também do material, ou seja, que atestaria também a liquidação da despesa. Ao revés, não se verificou o cumprimento da contraprestação pecuniária pela Secretaria, a despeito do considerável lapso temporal entre o fornecimento e a protocolização da denúncia. Do outro turno, isso aqui é importante, em pesquisa no sítio do Tribunal de Justiça do Estado, verificou-se a existência do processo de número 0713449 57 de 2017.802.0001, tendo por objeto a cobrança justamente referente a essa nota fiscal não pago. Então, isso, como eu coloquei inicialmente, pode-se haver inclusive dano erário com a eventual sucumbência, além de estar movendo a própria Procuradoria do Estado em prol de um possível ato de inadimplência do Estado. Então, considerando o fornecimento que originou o presente processo provável ocorreu no exercício de 2014 e não se concebe que uma Secretaria de Estado tenha funcionado até o presente momento sem efetuar o pagamento de fornecedores, subsiste forte indício de que houve desrespeito à cronológica dos pagamentos. Então, diante disso, venho propor decisão para que Vossas Excelências decidam conhecer da presente representação e determinar a citação da senhora Rosângela Maria de Almeida Fernandes Wizolmiska, secretária de Estado da Saúde no exercício de 2014, e do atual secretário, o senhor Carlos Christian Reis Teixeira, né, atual secretário da Educação, Saúde, desculpe, para que seja esclarecido se houve a inadimplência alegada pela denunciante, as razões da inobservância do contido do artigo 5º da Lei 866/93 e da resolução normativa desta Corte número 02/2016 e tudo mais que se entender útil ao deslinde da questão, inclusive quanto ao desfecho do processo de cobrança judicial movido pela denunciante no prazo de 15 dias a contar do recebimento da citação, conforme o permissivo na legislação atual. Alertar os gestores que o não atendimento da associação desta Corte poderá ensejar a aplicação da multa na forma do disposto do artigo 48, inciso 4 da Lei Orgânica desta Corte, combinado com o artigo 207 inciso 4 do Regimento Interno, determinar o sobrestamento do presente processo no gabinete do relator para que sejam realizadas audiências de diligência a fim de instruir o feito, dar ciência da seguinte proposta de decisão e o envio à Secretaria de Estado da Saúde pela autor